Vamos para 54. Professor, vamos na avaliação. É fácil, médio, difícil? Essa aqui dá para ser médio porque ela não é regra geral. Por exemplo, na anterior é regra. A gente está lendo dispositivo legal. Aqui a gente está diante de uma exceção, apesar de ter disposição legal a respeito. Essa aqui vai estar no artigo 800 da CLT, pessoal. Quem quiser depois dar uma estudada no tema, porque sempre é válido para aqueles que fazem concurso público. Prova Essa aqui também foi na prova, na aula, né, professor? Foi. Essa aqui, ó, tá na nosso material fornecido pelo LAC aqui, tá na aula 14. O tema é defesa do reclamado. Aí uma das defesas, a gente costuma, né, falar o quê? Contestação. E uma delas, de outra modalidade de defesa do reclamado, são as exceções. E aí, dentro da exceção, entre a exceção de competência e exceção, que é o tema da questão. Então, está na aula 14. Para aqueles que tiveram aula, pode verificar lá na página 5 também do slide. Pô, tá? Esse que é o cara dedicado, né? O cara, olha só, é o famoso, vai lá, ministra a aula, o conteúdo, vem a questão, fala, isso aqui foi ministrado, está na aula tal, slide tal. Essa eu acertei pelo meu conhecimento de juridiquês, professor. Vai lá, professor. Pessoal, essa aqui eu vou ler, como se trata de um casinho, para não ser tão, para quem está nos assistindo aí poder compreender, a gente vai ler aqui rapidinho, tá? Péricles ingressou com reclamação trabalhista em face de sua ex-empregadora, a Casa de Saúde Doutores de Excelência, perante o juízo de Rondonópolis. Então aqui você tem que marcar aonde foi ajuizado. Juízo de Rondonópolis, onde reside e local onde assinou o contrato, tendo prestado serviço na cidade de Cuiabá. Citada a Casa de Saúde, a mesma, conforme previsão da CLT, poderá arguir exceção de incompetência territorial. Aqui, quais são as informações, professor, né, de interesse, de relevância? É o quê? Onde foi ajuizado, mas tem outras informações aqui que matam a questão. Primeiro, a regra sobre competência no justiça do trabalho está no artigo 651 da CLT. Mas aqui não está a resposta, mas ela vai te levar a resposta. Por quê? 651 traz a regra geral sobre o quê? Ajuizamento da reclamação trabalhista. Onde deve ser ajuizada essa reclamação trabalhista? Qual que é a regra geral no ajuizamento de reclamações trabalhistas, pessoal? É exatamente o local da prestação de serviço. E na questão, vejam que ele reside em Rondonópolis, é contratado em Rondonópolis, mas qual é o local que ele presta serviço? Ele presta serviço em Cuiabá. Então, a ação não poderia ser o quê? Não poderia não, porque a gente está falando de competência relativa, mas seguindo os ditames do 651, o local correto seria o ajuizamento da ação em Cuiabá. Tá certo que pode haver prorrogação de competência, que é o quê? Uma exceção. Quando a gente fala de competência relativa, se não houver apontamento de uma irregularidade, há prorrogação de competência. Aquele juízo inicialmente tido como incompetente passa a ser competente, mas não é o caso. Então, qual que é o importante aqui? Que ele presta serviço em Cuiabá, certo? Se ele ajuizou em Rondonópolis, ele pode haver o quê? Por parte da reclamada, no caso a empresa, a apresentar a exceção de incompetência. Professor, e aí vem o... Pode falar, professor. Assim, é a minha ignorância do direito do trabalho, do processo do trabalho, né? Um direito administrativo é o seguinte, cara, se o cara é contratado para trabalhar no órgão tal, cargo tal, na escola tal, no direito administrativo veda que ele venha ter um exercício em outro local, salvo algumas exceções transitórias, entendeu? Algum documento administrativo que resguarde esse exercício não no local de lotação. No direito do trabalho tem isso ou não tem, professor? Não. Na verdade, é uma regra específica de processo de trabalho. Exatamente o do artigo 651. Um exemplo, trazer aqui. Digamos que eu resida em Várzea Grande, mas eu presto serviço em Cuiabá, não importa. Se eu fui contratado em Várzea Grande, se eu fui contratado em Várzea Grande, moro em Várzea Grande, mas é meu serviço todo dia, minha prestação de serviço é em Cuiabá, essa ação tem que ser ajuizada em uma das varas do trabalho de Cuiabá e não de Várzea Grande. Então é isso que eles estão invocando. São duas questões. Que o indivíduo, né, o concursando, saiba qual que é a regra de competência geral, a regra geral, e depois a regra sobre exceção de incompetência. Que aí a gente, do 651, a gente pula para o artigo 800, que aí você encontrará a resposta. O que fala? Né? Que
A regra é que no prazo de 5 dias, a partir dessa notificação, aqui eu utilizo o termo citação, inclusive, professor, eu fiz no aulão uma distinção técnica de citação e notificação, porque em processo de trabalho existem o quê? Não vou entrar em detalhes aqui, mas no aulão a gente falou que existe uma tecnia, porque o ato inicial na justiça do trabalho de chamar a empresa para o processo, que em processo civil seria citação, em processo de trabalho se denomina notificação. E aí também era uma pegadinha que a gente apontou em sala de aula. Mas aí utiliza de maneira indistinta. Isso não influencia na questão aqui. Mas qual seria a resposta, então? Seria que, a partir dessa citação, no caso daqui, mas o correto seria a notificação, seria que deveria apresentar no prazo de 5 dias a exceção de incompetência, sinalizando qual que é o local correto, certo? Então, se a gente pegar aqui, vai na prova que a gente tem, no tipo de prova aqui, é a letra D. Então, aqui na tela está ali, ó, no prazo de 5 dias contado a sua citação, em peça apartada, a contestação onde sinalize a existência de exceção. Esse efeito de exceção aqui, professor, seria como no processo civil daquelas preliminares? Então, não seria, professor, porque novamente entra a regra... Fazendo uma analogia, seria o mesmo conceito, professor? Lá no processo civil 337, que traz o rol né, grande de 10, 11 situações de preliminares, que são normalmente o quê? Invocadas na defesa, na peça de defesa, na contestação, no rol de defesa. Aqui não. Aqui a exceção de incompetência é uma peça apertada. Por quê? Porque o sistema do processo de trabalho é diferente. Há a possibilidade do reclamado apresentar defesa de maneira verbal ou escrita em audiência. Só que aí ele vai alegar essas preliminares lá em processo, em momento futuro. Diferentemente da exceção que ele tem por obrigação, por dispositivo de lei, recebeu, comunica o juízo, se abre só uma petição de exceção de competência para apontar, não é o local correto, não é aqui. Por isso que é apartado, né? Exato. Aí apartado, você nem apresenta defesa nesse momento, a defesa vai ficar para o momento futuro. E aí você apresenta a exceção de incompetência de acordo aqui com esse dispositivo. Eu concordo com o senhor aqui, professor, é uma questão média, né? Eu fico pensando assim, cara, quem faz cargo administrativo, ele normalmente não tem formação jurídica, em tese, né? Sim. Então, aí, por exemplo, ele tem que ter uma visão aqui um pouco do processo, identificar a citação, o incidente aqui de exceção. Professor, e o que eu vejo da banca aqui? Eles querem dividir quem estuda para processo civil, concursos que tem processo civil para quem estuda processo do trabalho. Porque aqui em processo de trabalho essa regra especial do quê? Da apresentação em peça apartada, com 5 dias da notificação, que é um procedimento diferente do processo civil. Isso também eu falei na aulão. Falei, pessoal, fiquem atentos. Que eles normalmente fazem um paralelo em processo civil e processo de trabalho. E eles colocam disposição de processo civil como se fosse processo de trabalho. Só que aí a pessoa, normalmente, se não tiver, de fato, estudando processo de trabalho, acaba perdendo a questão. Essa aqui eu não sei se eu mencionei, né? Foi falado em sala. As 14 aqui, ó, defesa do reclamado. Isso, página 5. E aí nas outras questões ali, ó. Muita gente deve ter marcado ali como matéria preliminar de contestação, antes da audiência, não é como matéria preliminar de contestação, é peça apartada, então você eliminaria ali a questão, a letra B, a letra C. Posso falar para o senhor como que eu... Matou a questão? Com certeza. Primeiro que é o seguinte, professor, aqui cara, o prazo 10 dias eu acho longo, entendeu? Porque a justiça ela quer celeridade, então você marca 10 dias, é uma coisa realmente que dá tempo para o cara estudar. Isso aqui não precisa tanto tempo. Complexidade. Alta complexidade. Né? Assim, o juízo de valor, né? Juízo de valor. Então aqui eu marcava 5 dias, ok? Aí de 5 dias aqui eu tinha só a letra C, ó, como matéria preliminar de contestação. Aí, poxa, né? Por que eu não marquei letra C? Porque fala aqui, no prazo de até 5 dias da audiência designada. Mas como? Como que vai julgar antes, né? Como é que vai julgar antes, né? Aí eu falei, não, Então, essa foi o juízo de valor. Eu faço assim, a corrigir prova de concurso, professor, porque uma vez, professor, eu fui presidente do último concurso de fiscal de tributos do Estado de Mato Grosso, FT, em 2001, 2002, quando eu fui gestor, né? E lá nós contratamos a banca do CESP. E aí a banca do CESP chegou
o diretorzão lá para uma reunião com a gente, todo engravatado, cara, gente boa, cara com conhecimento extraordinário. Cara, muito bom você lidar com esse tipo de pessoas, né? Ele perguntou assim, olha, vocês querem os 20 melhores, tipo, os decoradores, entendeu? Ou vocês querem os 20 melhores servidores para o desempenho? É diferente, não é isso? Sim. É diferente. Então, por quê? Aí ele fala assim, mas por quê? Você consegue? Ele falou, consigo. Eu consigo colocar aqui situações de mundo, de um perfil desejado, para que você passe a escolher, entendeu, professor? Mas é esse o objetivo. Essa questão aqui é exatamente para distinguir quem estuda para processo civil e quem está focado em processo de trabalho. Entendeu? Por isso que é um estudo para quem, até uma dica para o pessoal aí que está estudando para concursos normalmente trabalhistas, é exatamente fazer a distinção entre o processo civil e o processo de trabalho. Tomar cuidado para não identificar como se fosse processo civil uma questão que é específica em processo de trabalho. E um ponto muito importante lá que você falou é a questão da celeridade. Por quê? Porque um dos princípios de processo de trabalho é celeridade. Então, prazos extremamente longos você não verá em processo de trabalho. Qual é o maior prazo que tem lá? Olha, a gente fez no aulão o quê? O apontamento rápido dos prazos principais. Dica, né? Só que não é. É malícia de prova, né? Dando dica de malícia de prova. Por exemplo, entre os recursos, o prazo máximo, tirando o recurso extraordinário, que é um recurso que não está previsto em âmbito do processo de trabalho, mas sim em âmbito constitucional e processo civil, são 15 dias. Mas os recursos típicos do processo de trabalho, o prazo maior é 8 dias. E a grande maioria é 8 dias. Exceção, embargos de declaração 5 dias, embargos de execução 5 dias. Nos outros, todo 8 dias. Então, o que eu brinquei com os alunos do aulão? Então, embargos é 5 para tudo, então. Exatamente. 5. O embargo, você já sabe a regra geral do processo civil. 5. O resto, não sei. Estão perguntando, malícia. Não sei. Não sei qual que é esse recurso de processo de trabalho. Chuta 8. Não. 5 no embargo de declaração, nos demais é todo 8 dias. Então, chuta 8. Obviamente, isso é malícia de prova, não deve ser, não pode ser levado só na base do chute, tem que ser estudado, leitura da... Mas às vezes a memória falha, professor. Falha. Aí você vai no 8, cara. Isso nós falamos no aulão. Eu falei, pessoal, tá aqui, ó. Na dúvida, marca 8, salvo você pegar exceções do processo civil.